6 do livro Eventos Finais com o nosso amigo Estevão. Contigo, Estevão. E pessoal, só um detalhe. Peço quem conseguir ligar as câmeras para ficar melhor, né? Para se ver, ficar melhor. Mas quem conseguir. Contigo, Estevão, muito obrigado aí por aceitar o convite. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de ver aí com vocês que eu, pelo menos aqui na minha câmera, está parecendo que está muito escuro. Eu coloquei uma lâmpada aqui, mas ela fica muito forte no meu olho. Eu não sei. Dá para ver sem a. Dá para. Ou tá muito escuro. Porque na minha câmera aqui tá aparecendo nada. Dá para ver? Dá para ver, Estevão. Tá, dá para ver direitinho. Ótimo, então. É, eu quero perguntar primeiramente para vocês, quantos de vocês leram o capítulo 6 dos eventos finais? Se vocês puderem colocar as mãozinhas levantadas aí, por favor, para a gente ter uma ideia de como nós vamos abordar o nosso estudo, nossa recapitulação. Se vocês puderem, aqueles que leram, colocar a mãozinha ali no emoji, né? Não sei como é que funciona. Mas então, tá bom. Vamos lá, então. O capítulo dos eventos finais, o capítulo número 6, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas ele foi um capítulo que pegou vários pontos, né? Vários pontos, falou sobre culto familiar, sobre recreação, sobre teatro, vestuário, obra médica missionária, juntou tudo e colocou e arrumou ali com alguns textos de cada área, né? E a sua importância no tempo do fim, a sua importância na preparação para um povo pronto para receber a Cristo. E, obviamente, não vai dar tempo da gente abordar cada um por um, e também se a gente abordasse um por um, seria um estudo, de certa forma, bem superficial, e o nosso objetivo é procurar, né, de forma curta, qual é a vontade de Deus, o que Deus está querendo nos mostrar através da leitura que nós tivemos. Primeiramente, eu gostaria de abrir aqui a minha Bíblia, e quem tiver a sua Bíblia pode abrir, em Mateus 24. Em Mateus 24. Nós sabemos que o Mateus 24 é o sermão profético de Jesus. E aqui, a partir do versículo 3, diz o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, os discípulos vão a Jesus e perguntam: Cristo Jesus, qual é o sinal da tua segunda vinda? Qual é o indício que tu voltarás? Qual é o sinal? E Jesus lhes respondeu, versículo 4, Vede que ninguém vos engane. Então, os discípulos vão lá e perguntam para Jesus, Jesus, qual é o sinal da tua segunda vinda? E Jesus vem que fala, olha, que ninguém vos engane. Presta atenção para que ninguém engane vocês. E diz aqui no versículo 6 e 7, E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então Jesus fala, olha aqui, ó, que ninguém vos engane. Vai ter guerra, vai ter fome, vai ter calamidade, vai ter tudo, todos os males. Vai ter essas horríveis notícias que o Enzo falou ali, né, que nós recebemos, o pessoal matando criança. E a gente vem e fala, este é o fim, este é o sinal do fim. Só que aqui Jesus fala que ninguém vos engane. Vai acontecer a maior das catástrofes, mas ainda não é o fim. Aqui diz isso no versículo 6. E qual é o verdadeiro sinal do fim? Nós vemos aqui no versículo 14, que diz que e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho
a todas as nações, então virá o fim. Então, ninguém vos engane, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter tudo. Mas o verdadeiro sinal do fim é quando o evangelho for pregado a todo mundo. E nós, como adventistas do sétimo dia, tá outro, né? É o sinal do fim. Ano que vem ele chega. E a gente vai lá e fala, olha essa chacina que teve na escola. Não, Jesus está chegando. Esse é o verdadeiro sinal do fim. Daí, e a gente vai principalmente com relação... tá travando aí, gente? Tá travando aí, Enzo? Pessoal, tá falando que Tá dando uma a minha travadinha, conexão tá instável. tá dando uma travadinha. Mas eu acho que agora Mas tá normal agora? acho que agora sim. Não sei por que deu agora. Agora sim? Sim. Tá. Estamos escutando com clareza agora? Agora Ou sim. não? Porque eu não estou vendo você. Tá ótimo. Agora você começou a se movimentar ali. Agora voltou aqui. Tá. Então, vai acontecer muitas coisas. E a gente, e nós, como adventistas do sétimo dia, a gente tem aquela questão do papo. E olha lá o Papa, e olha só a catedral lá do Papa, que tem a cara de uma serpente, e olha lá o pastor adventista lá, e a gente fala do Papa, fala da guerra, fala de tudo entre nós, e esse é o verdadeiro sinal do fim. Só que o verdadeiro sinal do fim é quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo. E o que é o evangelho do reino? O evangelho é o poder de Deus para salvar do pecado. Nós vemos isso em Mateus capítulo 1 e em Romanos também capítulo 1, salvar dos nossos pecados. O que falta para que Jesus volte não é papa, não é acontecer uma terceira guerra mundial. Nós temos diversos textos no Espírito de Profecia dizendo que Jesus já poderia ter voltado. A gente está aqui não porque está faltando o Papa inventar alguma coisa lá, não que está faltando acontecer uma chacina com o dobro de pessoas que mataram essa semana, não. O que está faltando é o povo de Deus pregar verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho ele transforma, ele perdoa, mas também transforma. Ellen White fala de forma clara que o Cristo não voltou ainda porque o seu povo não refletiu perfeitamente o seu caráter. O que está faltando é a vida do cristão, a vida do adventista do sétimo dia, refletir perfeitamente o caráter de Cristo. É isso que falta. E esse que é o alto clamor, esse é a mensagem de 1888, que Jones e Wagner pregavam que Cristo poderia habitar em nós de forma perfeita. E nós refletirmos o seu caráter, refletirmos os seus frutos. Mas nós sabemos que, infelizmente, isso ainda não aconteceu. E Ellen White, eu posso mandar depois para vocês todos os textos que eu tenho sobre o assunto, diz que nós estamos aqui vagando no deserto, da mesma forma que os israelitas, da mesma forma que os judeus. A gente está esperando alguma coisa? Não. Nós estamos aqui por culpa nossa. Culpa dos nossos pais e culpa nossa. Porque, gente, se 12 discípulos fizeram aquele estrago no mundo, estrago no bom sentido, na época, quem dirá, nossa, nós temos quantos adventistas? 2 milhões não, né? Bem mais. Eu nem sei. A última vez que eu vi eram 100 e poucos milhões. E a gente não tem feito nem 1% do que eles têm feito. O que está faltando é o quê? Quando nós falamos na lei de Deus, nós imaginamos sempre como uma lista. Eu não devo fazer isso, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo. A lei de Deus, para nós, nós estamos exatamente que nem os fariseus. A gente coloca a lei de Deus como uma lista. Olha, eu não matei, não comi carne, não fiz isso, estou usando vestido, estou usando roupa modesta, parei de assistir filme, e para a gente é isso. Isso é obedecer à lei de Deus. Só que nós vemos que
Isso não é obedecer verdadeiramente à lei de Deus. Obedecer à lei de Deus é amar a Deus. E o texto bíblico, tanto em Levíticos quanto em Marcos, diz que a ênfase de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Ou seja, nós devemos procurar fazer a vontade de Deus a cada minuto, a cada segundo. Quando eu vou me sentar à mesa, Senhor, qual é a tua vontade? Quando eu vou me vestir, Senhor, qual é a tua vontade? E a todos os momentos colocar a razão acima das paixões e do apetite. E esse é um dos pontos que o capítulo 6 aqui do livro Eventos Finais traz. A questão da recreação, a questão do teatro, da televisão, do vestuário e do adorno e da questão da alimentação. Foram esses os 4 pontos que eu anotei aqui. O objetivo do cristão deve ser o quê? Fazer a vontade de Deus em todos os sentidos, em todos os momentos. Isso que é amar a Deus de todo o coração. Há um texto do Espírito de Profecia que diz que aquele que ama a Deus de todo o coração coloca a vontade de Deus como sendo a sua própria vontade em todos os momentos. Ou seja, amar a Deus de todo o coração, obedecer à lei de Deus, é a cada momento, a cada segundo, a cada milésimo de segundo da minha vida, eu procurar fazer a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? 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 Mas nós não vemos isso. Vamos começar aqui com relação à alimentação. Eu acredito aqui, deixa eu ver quais são os participantes que estamos aqui. Eu acredito que todos vocês já conhecem a mensagem de saúde, a maior parte, pelo menos 99%, 90% aqui de vocês, a mensagem de saúde, sabe com relação à carne, sabe com relação a todos esses outros pontos. Mas nós sabemos que o princípio da reforma de saúde é a total saúde, é procurar fazer o mais perto da linha da alimentação original. É o que diz aqui, deixa eu achar aqui um momento, página 64 aqui. É o que diz aqui os eventos finais, e qualquer livro que a gente for ler ali sobre reforma de saúde, vai deixar claro que a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. É procurar ao máximo, a todos os pontos, agradar a Deus através da nossa saúde. E o que nós geralmente fazemos? Nós fazemos a listinha, né? Olha, não posso comer carne, não posso comer os produtos de origem animal, né? Como leite, queijo, essas coisas. Mas quando nós temos uma opção de escolher, por exemplo, um alimento com açúcar, ou uma fruta, um legume, alguma coisa, a gente geralmente vai lá para o açúcar, vai para a farinha branca. Quando nós temos a opção, ou nós sentimos o nosso corpo pedindo jejum, pedindo alguma coisa, a gente vai lá e come. A gente come mais do que devia. Dessa forma, nós não estamos amando a Deus de todo o coração, nós não estamos cumprindo verdadeiramente a reforma de saúde. A gente está reduzindo a lei de Deus com relação à saúde a uma mera lista. Olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Eu não procuro a cada momento fazer a vontade de Deus. Nós temos esse ponto da saúde, temos diversos outros pontos, como o teatro, a televisão, a recreação. Nós sabemos, e aqui a da recreação deixa de forma muito clara, e eu gostei muito bem desse texto, eu havia lido, mas havia me esquecido. Deixa eu abrir aqui, página 67, que fala... Deixa eu ver o chat, gente, eu não... Ah, Letícia mandou um texto aqui. Estou lendo aqui. Perfeito. Perfeito, Letícia, que você colocou aqui. É justamente isso. Não pensar no apetite. E é isso que é o objetivo do cristão. Não ficar pensando no gostoso. É pensar em como eu posso agradar a Deus. Como eu posso fazer isso. E nós chegamos até um nível, né? Poxa, eu vou chegar até aqui, mas depois daqui, olha aqui. Mas olha quanto que eu já fiz. Eu já parei de comer carne. Eu já abandonei esse tipo de alimento.
olha quanta coisa eu já fiz, mas a combinação das frutas e vegetais, poxa, só dessa vez. Ou a questão, nós sabemos, nós temos uma farinha branca com açúcar ali, uma farinha com açúcar. E nós temos uma fruta. E a gente vai lá e escolhe o quê? A gente pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? A gente sabe qual é a vontade de Deus nesses momentos. Mas não, mas vou um pouco para cá. E assim, a gente não está obedecendo verdadeiramente a lei de Deus e a gente não está pronto para refletir o caráter de Deus, pronto para mostrar ao mundo o seu caráter. Pode falar, Gabi. Gabi levantou a mão, quer falar? Sim, boa noite, gente. É isso mesmo, Estevão, sobre esse assunto aí da reforma de saúde e dentre todos os outros princípios, né? Quando nós recebemos a luz sobre isso e compreendemos a importância disso, né, para dedicar ao Senhor um culto racional, né, nós então começamos a colocar isso em prática. Mas o que acontece muitas vezes? Nós entramos assim no mero formalismo. E a gente pensa que aquilo ali, né, esses meros atos externos, eles já são suficientes, né? Ou que agora eu estou boa o suficiente para julgar o que ainda não tem essa luz, ou ainda não está na prática, né, dessas boas ações, né? Desses bons hábitos. Então, é realmente algo que precisamos orar muito a Deus, né? Para ter a cada dia paciência com os outros, a cada dia humildade para poder ensiná-los, né, e não doutriná-los, poder orientar e não ordenar, né? Porque eu creio que é algo assim muito individual. O Espírito Santo vai incomodando a cada um, vai concedendo a luz para a pessoa, que é uma luz progressiva, né? Nós estamos em constante desenvolvimento. Então, que possamos orar, né, para que a gente não coloque esses princípios como a causa da nossa salvação, né, mas a consequência dessa salvação. Então, é sempre pensar no que é mais saudável também, porque às vezes a gente pensa, isso é vegano, né, então é saudável. Não. E até mesmo o foco das pessoas veganas nem é o mesmo foco que nós temos, né, porque o nosso foco é estar ali com o organismo o melhor possível para a honra e glória de Deus. Então, entender que, de fato, por mais que seja pouca condescendência com apetite, vai me afastar de Deus, né? Por mais mínimo que seja. Então, a cada dia pedir a misericórdia, né, do Senhor Deus e o Espírito Santo, que nos traz o domínio próprio e o amor também, que é tão importante para a gente levar essa mensagem a outras pessoas. Perfeito, Gabi, exatamente. O nosso objetivo, e assim, eu gostei muito dessa introdução aqui que foi dada aqui nos eventos finais, que é para onde eu iria entrar agora, falar agora, é da questão, estou subindo aqui que a gente acha, aqui ó, eu vou ler aqui esse trechinho, há por toda parte a tendência de substituir o esforço individual pelas organizações. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas, instituições. E muitos deixam as instituições e organizações à obra da beneficência. Ou seja, deixa eu achar aqui o zoom, perdi aqui. Aqui. A gente pensa, não, eu não tenho que fazer nada, ou a gente menospreza a nossa parte. Exatamente, a gente menospreza a nossa parte. E assim, um dos meus livros e capítulo e trecho favorito de Ellen White é o primeiro capítulo do Reavivamento Verdadeiro, que diz que enquanto a gente esperar, enquanto cada um de nós esperar, a igreja, no caso, como todas as pessoas se unirem, ou como uma iniciativa dos pastores, ou como uma iniciativa do meu irmão, o reavivamento verdadeiro nunca vai vir. Enquanto eu ficar esperando o outro alguém, isso não vai acontecer. Isso não vai voltar enquanto cada um de nós procurar diligentemente fazer a sua vontade, procurar a cada momento, a cada segundo, obedecer à lei de Deus. E obedecer à lei de Deus não na forma legalista, em forma de lista,
mas em forma de princípio, procurar a cada momento, a cada segundo fazer a vontade de Deus. Eu não lembro se foi Salomão ou Davi que diz em Salmos, que diz que ele meditava e se alegrava na lei de Deus de dia e de noite. O que significa isso? A lei de Deus é amar a Deus de todo o coração, procurar fazer a sua vontade. Então, ele procurava a cada momento, a cada segundo, fazer a vontade de Deus. Isso se inclui em todos os pontos, que nem a Gabi falou lá, a questão do espírito no qual nós tratamos as pessoas. A gente quer ficar muitas vezes doutrinando as pessoas, falando, cara, não, você tem que fazer isso, sendo que nós não estamos prontos. E a questão de ensinar aos outros vem de forma natural, não vem de forma de imposição, de ficar falando e falando e falando. Deus, ele usa principalmente o nosso exemplo para alcançar as almas. Aqui diz também, quem quiser comentar pode colocar a mãozinha ali que está aberto sempre aos comentários. Aqui fala sobre a recriação, sobre a questão da recriação também, que eu vou falar um pouquinho agora, que a gente vê o mesmo princípio da saúde, o mesmo princípio da lei de Deus, todos os princípios nós vemos encaixado aqui também na recriação. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, eu consegui encontrar aqui o texto, mas deixa eu ver que eu vou encontrar aqui, vou chegar aqui. Eu não tenho esse livro físico, eu tenho só ele aqui no PDF. Mas diz que o objetivo de toda a recriação, aqui ó, os cristãos têm a seu dispor muitas fontes de felicidade e podem dizer com infalível certeza quais são os lícitos e os corretos. Caso possam levar consigo a Jesus e manter-se em espírito de oração, são perfeitamente salvaguardados. E esse é um ponto muito importante para a gente pensar nas nossas recreações, nos nossos momentos de lazer. É o princípio de tudo, fazer a vontade de Deus, procurar fazer a vontade de Deus. E a gente sabe que a gente deve estar em comunhão a todo momento. E nós sabemos que os filmes, que as séries, isso não nos aproximam de Deus. Isso a gente não sai que nem aqui com a mente em Cristo, com o espírito de oração. A gente nunca sai. E eu digo por conta própria. Antes, há um bom tempo, eu assistia muito filme, muita série. E nunca você ficava à noite deitado na cama com os futuros episódios rodando, e todos que já assistiram sabem que não é assim que funciona. Mas nós também lidamos com listas, né? E nós mesmo estando, entre aspas, na verdade presente, a gente também trabalha com listas. E a gente olha, eu não posso assistir filmes, não posso assistir séries, mas a gente vê, a gente está lá no Instagram, rolando ali os Reels, os Shorts, ou vendo os vídeos que a gente sabe que não vai me aproximar de Deus, que eu estou assistindo só porque isso acontece muito. Satanás, ele é muito astuto. E quando a gente está lá, gastando o nosso tempo, despendendo o nosso precioso tempo dado por Deus para que a gente usasse para glorificar o nome dele, a gente está ali rodando TikTok, Reels, ou a gente está vendo algum vídeo, ou muitas vezes discutindo com algumas pessoas que a gente sabe que não vai dar certo a discussão, conversando, ou até falando coisas que não elevam. Então, a questão que o capítulo que eu tirei para mim, que o capítulo está querendo nos mostrar, é que nós saúde, no vestuário, na recreação. Nós que dizemos ser o povo da lei de Deus, o povo do advento, nós não obedecemos verdadeiramente a lei de Deus. Porque se nós obedecêssemos, nós procuraríamos a cada momento fazer a vontade de Deus. E se nós procurássemos a cada momento fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo trabalharia em nós de forma perfeita e Cristo já teria voltado. Pode falar, Cristiano. Oi, Estevam.
Eu estava refletindo Ah, nisso. Eu nunca vi alguém fazer uma lista de coisas como eu não orei pelo meu irmão, ou eu não visitei uma viúva, ou tipo, será que meu irmão precisa de uma ajuda? Está ele doente? Geralmente essas listas a gente faz com coisas mais externas, quando exato. mesmo a mesma lei fala de, né? O Jesus falou, né? Novo mandamento vos dou, que os ameis vos uns a outros como eu vos amei, né? Também falou para o seu povo assim, né? Em Mateus capítulo 23, os versos 1 em diante, se não me engano, diz para diz, né? Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Fazei Sim. todo o que eles vos disserem e obedecei-os, mas não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem, mas não fazem, né? Perfeito. Então, acho que a gente também deve considerar, né, os assuntos que também envolvem uma mudança do coração, né? Preocupar-se pelo próximo, né? A Bíblia tem muitas acusações fortes, né? Tipo, falar algo contra teu irmão é como um assassinato, né? E a gente não considera essas coisas, né? Jesus mesmo, ele ampliou a lei nesse sentido, né? Adultério e vai mais para lá, né? Exatamente, perfeito, Christian. E é isso o que tem nos faltado. A gente não está vivendo o princípio realmente da lei e a gente vê de forma clara, no ponto ali, no final do capítulo, que diz sobre enfatizar a unidade e não as diferenças. Onde nós vemos o exemplo claro da briga lá, da discussão que teve esses dias ali no Zoom. Eu sei que eu estava trabalhando, né? Eu tinha que fazer umas atividades ali naquele dia, e até meia-noite, até 11h30, o pessoal, não, ei, é dissidente, não. E era briga lá, era falava, um falava do outro, aí enquanto um falava que um era dissidente, o outro falava. As conversas, as discussões são super saudáveis, principalmente com assuntos desses. Mas não era um diálogo realmente com o espírito correto, com o espírito cristão, apresentando textos bíblicos. É uma. Ou não. Por que é dissidente? Não, é dissidente porque é dissidente. O outro criticando a igreja. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer a vontade de Deus, é procurar o espírito correto. Há um texto que se encontra nos Atos dos Apóstolos que diz que amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. A gente pode, em discussões assim, falar sobre assim, eu acredito que este homem, que o que essa pessoa falou está errado, sim, mas não atribuir más intenções, falar que essa pessoa aqui ela tá, não sei, essa pessoa está querendo destruir a igreja ou a igreja não quer fazer sua obra, não. Nós sim devemos, de forma com o Espírito de Cristo, em determinadas circunstâncias, falar sobre o erro, mas não ficar atribuindo más intenções aos motivos e atos dos outros. Isso é o que nós vemos mais entre nós. Opa, essa igreja que não faz nada, esses pastores de hoje em dia, que não, gente, Cristo não fazia isso. Cristo não julgava em missões. Essa pessoa está errada. Mas não ficar criticando, colocando isso na costa dos outros. Pode falar, Isabel. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom, muitas vezes a gente olha para tais questões como o vestuário, como a questão também da alimentação, e a gente fala, mas, por exemplo, isso não está nos 10 mandamentos. Mas eu sempre gosto de pensar uma coisa, até já falei aqui algumas vezes para vocês, que muitas vezes a gente fica colocando uma luz
muito menor em tais mensagens que Deus nos deu e uma luz muito maior em tais outras mensagens. Mas se a gente for parar para pensar, todas as mensagens elas são necessárias para que a gente possa ter o caráter de Jesus. Então, por exemplo, só um exemplo aqui, a gente coloca a mensagem do sábado como uma luz muito maior que a mensagem da reforma de saúde. Mas se a gente for parar para pensar, a mensagem da reforma de saúde, ela está totalmente ligada à mensagem do sábado. Então, uma mensagem complementa a outra. E eu estou lendo um livro muito bom do pastor Daniel Miranda. Esse livro ele foi escrito em espanhol, mas eu vou tentar aqui passar para vocês a parte importante que eu achei que pode complementar aqui para o nosso estudo. Que muitas vezes a gente fala, mas talvez Jesus, aparentemente, ele não fazia isso. Mas nós temos que pensar que em todas as coisas, Jesus, ele venceu para nos dar o poder de nós vencermos também. E fala assim, aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo mostram que Deus é justo, e aquele que justificava, aquele que é de fé em Jesus, não invalidando a lei, mas confirmando-a, mostrando que ela pode ser guardada por meio de Jesus Cristo, porque ele já guardou para nós como homem. Então, ele já viveu a mensagem para nós, podemos vencer como ele também. A gente coloca, por exemplo, a mensagem da reforma de saúde. Nossa, no livro Desejado de Todas as Nações, é muito claro ao falar lá Jesus na tentação, lá no deserto. Jesus, ele venceu para nos dar o poder de vencer. E continua assim aqui, no parágrafo. O fato de que Jesus teve que morrer por nossa desobediência é uma das razões mais fortes para guardar a lei. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. Nossa, isso é maravilhoso. A gente começa a pensar, Jesus, ele fez o possível para mostrar o seu exemplo por nós. Jesus, ele poderia muito bem ter vindo como um adulto, mas ele veio como criança para mostrar que ele passou em todas as fases da vida com poder e vitória, para nos dar este poder e vitória, e a gente alcançar a eternidade através da justiça de Cristo e com o caráter de Cristo. Então, assim, isso é muito sério. E sem contar também que todas as mensagens podem ser aplicadas sim nos 10 mandamentos. Só de pensar que se a gente estiver violando a mensagem da reforma de saúde, é como se nós estivéssemos roubando na verdade, o corpo que Deus nos deu, que não nos pertence. Então, isso é muito sério. Esse é meu comentário. Perfeito, Isabelle. E eu pergunto para vocês: nós temos um ideal de viver o princípio da lei. O que nos impede de chegar lá? O que está nos impedindo? O que falta para a gente? Pergunto para vocês: o que vocês acham? O que tem faltado para a gente realmente, como povo, nós que estamos aqui jovens, que procuram saber a verdade, que procuram viver a verdade, o que está faltando? O que vocês acham? Qual é o ponto, assim, que se você pudesse colocar, eu acho que é isso, um ponto. Eu acho, Estevão, que é obedecer à luz que Deus tem nos dado, né? Porque a gente só recebe mais luz quando a gente aceita e coloca em prática a luz que Deus tem nos dado, né? Certo? Bom ponto, Enzo. O que mais? Alguém tem mais alguma colocação? Jovem Peterson? Eu vejo, Estevão, que quando Deus ele nos dá uma missão de fazer qualquer outro trabalho, levar a mensagem ao mundo, a gente tem a grande comissão ali em Mateus. Eu vejo que o que falta bastante é a gente mostrar para as pessoas como é que se vive. E muitas delas, ao entrar em contato com essa mensagem, elas ficam admiradas e então elas vão querer ver em alguém, querer ver em pessoas como é que elas vivem.
Então, ao olhar para essas pessoas, elas acabam pensando, poxa, ele faz isso, mas ele tem esse tipo de atitude. Então, eu vejo que o que tem atrapalhado bastante para que mais pessoas, para que mais gente comece a fazer a reforma de saúde é o meu exemplo. É como a gente falou no começo, é a forma como eu ensino para elas. É a forma como eu digo para elas, elas acabam pensando que, bicho, isso é muito duro, é muito... Não, para ser cristão é assim, então eu não quero. Então eu vejo que é isso que tem impactado bastante, é o exemplo. Não é só ele me fala, mas é o ele me mostra. A forma como eu tenho mostrado que tem impedido bastante, enfim, todo o povo realizar a reforma. Exatamente, Peterson, um bom ponto, porque assim, eu já vi inúmeras, mas inúmeras pessoas, quando vão falar sobre reforma de saúde, parece que é uma serpente falando, e é isso daqui, ó, fazer isso daqui, ó, é pecado. E falam assim como, mas esse não é o Espírito de Cristo. Diz que quando Jesus apresentava as mensagens, era assim algo totalmente diferente, parecia de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa. Jesus falava, e é isso que tem faltado para a gente. E se a gente não tem isso, se a gente não tem esse espírito, quer dizer que a gente não está com Cristo. Porque se Cristo habita em nós, as nossas obras serão boas. E se não são boas, quer dizer que Cristo não está em nós. E um dos pontos que eu vejo aqui, que é o que tem faltado para nós, primeiro, é saber lutar com Deus em oração. Eu já vi diversas vezes, e Ellen White, ela fala, Acho que deu uma travada ali com o irmão. Eu acho que isso é uma travado. Vamos ver se ele vai voltar. Ele já se consegue no ponto que eu estava falando. Acho que já vai voltar agora disso aí. O sinal dele está bem ruim. bom, voltou agora, né? Voltou. Ótimo. Eu até me perdi aqui. Então, o que tem faltado, e que Ellen White ela menciona muitas vezes, que eu acredito que é um dos principais pontos para a gente, é a oração. Ela diz que a nova geração não sabe lutar com Deus. Não sabe se agarrar assim aos braços de Cristo e clamar a Ele pedindo por poder. Quantas vezes nós temos seguido o exemplo de Cristo, passado noites em oração, clamado a Ele, assim, não sairei daqui antes de tu me abençoares. Quantas vezes nós temos fazendo isso? E aqui no Reavivamento Verdadeiro, diz que um dos pontos que a nossa geração tem falhado, e que a geração subsequente dela, de Ellen White, tem falhado, é não saber lutar com Deus. A gente não está desejando realmente. Porque se a gente tivesse desejando, gente, a gente estaria a todo momento possível, a gente se ajoelhando, clamando a Deus. A gente passando, se Jesus, que era Jesus, passava madrugadas em oração, imagine a gente. E a gente tem acordado e a gente se contenta. Poxa, eu já estou orando 1 hora antes de fazer minhas atividades. 1 hora. E pronto. E a gente não sai daí. O cristão deve procurar mais e mais e mais e mais. Porque enquanto nós não vemos resultado, não há poder. E a gente aí se acostuma, ó, tá assim. Na verdade, é que se meus vizinhos, minha família, o pessoal da igreja, é assim mesmo, não tem o que fazer. Mas muitas vezes está faltando poder em nós, está faltando alguma coisa, e a gente se conforma com a situação, se conforma. Um dos pontos, então, é esse, saber lutar com Deus em oração. E um outro ponto aqui que é dito aqui também,
Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu acabei perdendo outro ponto aqui. Aqui o livro Reavivamento Verdadeiro apresenta que uma das coisas que tem mais faltado é a oração. Por que é a oração? Porque como nós vamos obedecer o princípio da lei? Apenas nos ligando ao divino, ou seja, apenas através da oração. É assim que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Através da oração e entregando a nossa vida, todos os pontos a Ele. Mas enquanto a gente não ora, enquanto a gente não busca, e não é uma oração de 5 minutos, não, ora de verdade, enquanto a gente não faz isso, o Espírito Santo não vai descer, Cristo não voltará, porque nós não temos entregado tudo a Ele. O Espírito de profecia diz diversas vezes, e a própria Bíblia, né, que o alto clamor é Cristo em nós. É Cristo em nós. Quando as pessoas virem perfeitamente o caráter de Cristo em nós, é aí que Cristo voltará para nos buscar. Mas nós temos falhado. Nós não temos feito a nossa parte. Imagina que nós estamos com 21 jovens aqui, 12 discípulos, como eu disse, fez aquele estrago no bom sentido. Imagine a gente, quanto a gente poderia fazer. Se a gente não está fazendo, quer dizer que nós não estamos orando o suficiente, não estamos buscando o suficiente. A gente está se conformando apenas com não comer carne, apenas em se vestir modestamente, apenas em não assistir filmes e séries. O que falta para a gente é o poder. E o poder só vem através da busca incessante do poder de Deus. Pode falar, Peterson. Você vê aí que a gente está muito preocupado com a nossa salvação, né? Não, eu vou fazer a minha reforma, eu vou fazer as minhas coisas, mas o que falta também é o impulso de a gente fazer para o outro. Porque os discípulos, eles deixavam de fazer os seus interesses, a gente tem um exemplo, lançaram as redes, lançaram tudo e começaram a procurar fazer o outro. Isso, passar madrugadas orando para poder, ao sair, e beneficiar o outro. Não procurar os interesses, vou fazer uma reforma. Por que você vai fazer uma reforma? Para mim ter uma saúde, para mim ter... Não, você faz reforma para você ser um instrumento mais limpo para ser usado para a salvação de outros. Nós precisamos ter essa mentalidade que o que eu faço não é para mim. O que eu faço é para o benefício do outro. Eu me visto não é para mim, é para poder livrar o irmãozinho lá de pecar, é para o outro. Então nós temos que ter essa mentalidade. Perfeito, Peterson. Muito bem colocado. Pode falar, Gabi. Então, quando a gente fala assim, né, o fato de que precisamos refletir o caráter de Cristo para que ele possa voltar. E algo muito importante entendermos é o que é de fato refletir o caráter de Jesus. Porque muitas vezes nós nos esquecemos de quem era Jesus. Um ser amável, que tinha compaixão pelo que estava ali em pecado, aquele que sim odiava o pecado, mas amava o pecador, e isso ficou descrito de maneira muito profunda e clara na cruz do Calvário, né? Então, quando Jesus ele fala ali em Mateus 5:48, para que possamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, o contexto aqui é o Sermão do Monte, em que ele estava justamente falando sobre amar como ele ama. Então, como que nós somos perfeitos, né? A semelhança de Deus, quando nós amamos, porque Deus, ele não só tem amor, mas ele é o próprio amor. Então, refletir o caráter de Cristo não é simplesmente uma roupa modesta, não é simplesmente uma salada que eu como no almoço, não é simplesmente esses atos exteriores, mas é algo interno. Se trata do meu coração, de fato, amar como Deus ama ali, né? Esse amor desinteressado. E Jesus disse, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverdes amor. Então, muitas vezes nós queremos tanto, né, refletir o caráter de Cristo, mas nós esquecemos de ajudar ali a nossa própria família,
né, na comunhão deles para com Deus. Nós nos esquecemos de ajudar os nossos vizinhos, né, levar a mensagem de salvação para eles. Nós negligenciamos orar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, e quando nós deixamos de amar, nós então não estamos representando o caráter de Jesus, né? Então, com certeza, isso só será possível, como você falou, Estevam, se Cristo ele habitar em nós, né? Isso só será possível pelo poder de Deus, porque nós naturalmente somos egoístas, e o egoísmo é o contrário do amor. Mas se Jesus estiver em nós, então a nossa motivação ao pregar, ao levar a mensagem de reforma e reavivamento vai ser o amor. Nossa motivação para tudo vai ser o amor. Exatamente, Gabi. E assim, se a gente analisar a vida de Cristo, principalmente antes do seu ministério como Cristo realmente, quando ele era apenas um menino, um jovem como nós, a gente poderia colocar assim, além do trabalho de Cristo, do trabalho realmente manual, o trabalho braçal dele, a gente vê que ele passava mais tempo curando, mais tempo curando, mais tempo ajudando os outros, e um tempo menor estudando a palavra. Ele estudava muito a palavra, mas a gente vê que sempre quando ele estudava a palavra, da mesma, ou talvez seja a mesma quantidade, mas na mesma intensidade que ele estudava a palavra, que ele orava, ele procurava ajudar os outros. E há um tempo atrás eu vi assim, não tem nada para fazer aqui, não tem, tipo, o pastor já dá todos os estudos bíblicos, a Ásia já faz seu trabalho, aonde eu posso ajudar? E se a gente olha, se a gente realmente procura, a gente vai encontrar a quantidade de pessoas que estão interessadas no Evangelho. Por exemplo, depois desse pensamento, eu comecei a procurar onde será que eu posso ajudar, onde será que eu posso... Há almas que estão precisando. Então, eu fui ao presídio e atualmente, assim, de forma super fácil, eu estou dando estudo bíblico para 15 presos. 15 presos, e eu não pego mais, porque não tem gente para ajudar. Então, assim, para você ver, para qualquer lugar que a gente olha, procurando, realmente a gente encontra a quantidade de pessoas aqui em Taquara, que é a minha cidade, que a gente vê que estão precisando de uma ajuda médica, no caso, que nós podemos ser obreiros médicos missionários, uma ajuda também sanitária, ajuda de trabalho, e a gente muitas vezes tem procurado apenas, e não é errado, nós devemos estudar muito, muito mesmo, mas da mesma intensidade, a gente tem que ajudar os outros. E a gente pode pensar, não, Wallace, quem é de Taquara aqui só sou eu e o Enzo, o resto estão em todo o Brasil. Mas é só a gente ver realmente se da mesma intensidade que eu estudo a palavra de Deus, que eu procuro saber sobre as reformas, eu estou ajudando o meu próximo? Eu estou na mesma intensidade, procurando da mesma forma que eu sento e pego os textos do Espírito de Profecia e pego a Bíblia, com esse mesmo ânimo. Eu estou fazendo a mesma coisa com o meu próximo, eu estou procurando atrás dos meus vizinhos, fazer um pão, fazer alguma coisa para conseguir uma amizade. Eu estou, da mesma forma, procurando lá nos bairros mais pobres, fazer isso. E se a gente analisa a nossa vida, a gente não está fazendo isso. A gente não está refletindo o caráter de Cristo. O Peterson, assim, colocou de forma muito precisa que nós estamos preocupados com a minha salvação. Eu sento lá, faço o meu devocional, oro, meia hora de oração, 1 hora, pego, sento, leio o Espírito de Profecia e pronto, estou saciado. Agora posso ir para o meu trabalho, para o meu estudo, depois do estudo, sento de novo, faço minha oração e vou dormir. E a gente não pensa, opa, e o pessoal que está precisando de comida lá? E o pessoal que está precisando lá, aconteceu uma enchente aqui, estão precisando ajuda ali para colocar as telhas, para essas coisas. Isso nós não estamos fazendo. Nós não estamos procurando realmente o Espírito de Cristo. A gente está procurando nossa própria salvação, nossos próprios interesses. A gente não tem refletido o caráter de Deus. E para que a gente consiga refletir esse caráter, para que Cristo habite em nós,
que é só assim que nós conseguiremos terminar a obra, é necessário que nós oremos, procuremos. Eu não sei quantos de vocês estiveram no GYC do ano passado, mas assim, foi algo tremendo e mostrou a importância da oração e o quão pouco nós temos orado pelos nossos irmãos, quão pouco nós temos procurado o bem dos nossos irmãos. E é isso que eu entendi que o capítulo quis passar, né? A gente tem vivido apenas na letra da lei e não no espírito. A gente sim tem que procurar fazer as reformas, vestuário, recreação, música, tudo isso, mas procurar viver o princípio de tudo, porque nós não temos vivido o princípio. Alguém tem algum comentário, gente? Alguma colocação? Alguma coisa? Eu gostaria de comentar em relação a esse auxílio, né, que a gente pode dar ao nosso próximo. É tão sério que será cobrado de nós, né? O Senhor nos deu essa responsabilidade, esta missão, quanto seus servos, de fato, exercer aqui uma fé excelente e confiante nele, mas para que os nossos amigos, nossos vizinhos que vivem ao nosso redor, as pessoas que entram em contato conosco, nós temos uma responsabilidade pela vida dessas pessoas, né? Enquanto levamos o nome de cristãos aqui na Terra, então é algo extremamente importante e de altíssima responsabilidade, porque o seu sangue nos será cobrado. Perfeito, Evelyn. Alguém tem mais algum comentário? Alguma colocação? Mais uma oportunidade? Então, gente, é isso que nós devemos procurar realmente, viver a vida de Cristo. Procurar, é isso que está faltando, é isso que não tem permitido que Jesus volte. É que eu e você, primeiramente eu, que nem disse ali o primeiro subtítulo ali do Eventos Finais, o que tem faltado é a minha parte, de procurar, de orar mais, de realmente viver a verdadeira lei de Cristo. Isso que tem faltado, mas que Deus está ansioso. Ellen White, ela usa muitas vezes para falar o quanto Deus está assim, ó, pega que o poder está aqui. Ela diz ansioso, Jesus está assim, ó, pega aqui, filho, pega aqui, eu estou aqui, o poder está aqui. A gente tem feito a nossa própria vontade, a gente tem se preocupado com a minha salvação apenas e não a salvação com a salvação do nosso próximo. E é o apelo que Deus sempre nos faz, né? Que nós obedeçamos a sua lei em forma de princípio, que nós procuremos a cada momento fazer a vontade dele. Já são 8 horas, né? Então vamos. Alguém tem mais alguma colocação? Senão nós finalizamos aqui. Alguma colocação para nós terminarmos? Alguém? Então vamos, aqueles que puderem, se ajoelhar, aqueles que puderem, né, para a gente fazer uma oração. Oremos, querido Deus, eterno Pai. Sabemos, ó Pai, que não temos feito a nossa parte, que não temos vivido o espírito da lei, que nós muitas vezes temos vivido apenas a letra da lei, procurado apenas os nossos próprios interesses da nossa salvação, não realmente vivido o que Tu queres que nós vivamos. Nós sabemos, ó Pai, que Tu estás desejoso, Tu estás com as bênçãos na mão, na frente de nós, ansioso por entregar elas para a gente, ansioso por entregar o poder necessário para que o alto clamor seja anunciado. Tu estás com a chuva serúdia disposto a
entregar a nós, mas nós não temos abraçado. Nós não temos feito a tua vontade, ó Pai, de forma completa. Nós pedimos que tu nos ajude a viver de cada palavra que sai da tua boca. Que tu nos ajudes a procurar a cada vez mais, ó Pai, em todos os pontos da nossa vida, a cada momento fazer a tua vontade, para que nós sirvamos de cartas vivas e não cartas mortas, ó Pai. Que as pessoas leiam o próprio Cristo quando olharem para a gente. Fica com cada um que está aqui. Nos ajude, ó Pai, por favor, a não decepcioná-lo novamente, ó Pai, como temos decepcionado o Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Estevão. Foi uma grande bênção. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente. Então, vamos tirar nossa fotinho para depois mandar lá no grupo. Não sei quem queria tirar para a gente a foto. Daí a gente liga as câmeras. Depois a gente posta lá no grupo.